dia, irmãos. É bom chegarmos à casa do Senhor nesta manhã para juntos louvarmos o seu santo e bendito nome. É com prazer que eu registro a cada irmão. Nesta manhã nós temos um amigo, estou vendo atrás da Dona Dalila. Eu gostaria de dizer que é bem-vindo à casa do Senhor nesta manhã. Vamos ficar de pé, nós estaremos cantando o coro. Sou grato por tudo o que tenho. É bom ver o meu irmão. Deus abençoe também na casa de Deus nesta manhã. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado com
Aleluia. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Lá em casa, aqui na igreja, todos nós possamos dizer amém. Amém. Louvado seja o seu nome. A igreja de Deus caminha a respeito das circunstâncias da vida, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Deus avança, não é? Para conquistar aqueles que estão no mundo das trevas, para trazê-los a Cristo. Por isso nós nunca paramos, avançamos confiantes em Deus. Por isso cantamos: é a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. Aleluia. São esses que se trajam de pureza e retidão, que ao portal do céu chegaram em tão grande multidão. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. Podes escutar os cantos que comovem todo o ser, entoados pelos santos do Cordeiro querem ver. Aleluia! É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. Não te entregues à tristeza, nunca cedas ante o mal. Em teu Rei põe esperança e vitória vais ganhar. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. O pendão de segurança hoje deves alvorar. Em teu Rei põe esperança e vitória vais achar. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador redimiu. Aleluia. Que nós possamos continuar confiantes, avançando, confiando em Deus. Oremos, Pai, nós somos gratos pela Tua presença. Dias, ó Deus, de grandes tribulações nós temos atravessado, mas nós continuamos confiando e descansando em Ti. No deserto da vida, ó Deus, nós não estamos sozinhos. Temos a Tua presença. Tu nos ajudas, nos guias nessa travessia. Até, ó Deus, dias de bênção, de refrigério. Ó Deus, para esse mundo. Dá-nos a Tua presença. Que Tu possas continuar a guardar-nos de todo o mal. Eu peço no nome de Jesus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre
mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando destinos. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Estás aqui, tocando nos corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Ó Deus, que nós possamos ter essa visão. Estás aqui curando multidões. Entrando nesse santuário, ó Deus, e tendo apenas poucos irmãos congregando, o nosso pensamento é como alcançar multidões. Nós sabemos, ó Deus, que pessoas à volta do mundo poderão, ó Deus, neste momento estar assistindo a esse serviço. Por isso, ó Deus, pedimos-te que o Teu Santo Espírito
possa estar com cada um. Ó Deus, Tu possas curar os quebrantados de coração. Ó Deus, animá-los, fortalecê-los, ajudá-los, ó Deus, a entender que nada melhor é do que andar na Tua presença, do que fazer a Tua vontade, do que deixar-nos ser guiados e orientados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus de misericórdia, oramos nesta manhã, pedindo um toque especial. Ó Deus, toque de cura e de livramento, a favor de todos quantos, ó Deus, têm sido, ó Deus, tocados por essa enfermidade. Ó Deus, que cada um, ó Deus, na sua casa, neste momento, possa levantar a sua mão e receber essa bênção. Ó Deus, toca-os e cura-os, e eles serão tocados e curados no nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pedindo, Senhor, que Tu possas continuar a dar à igreja essa ousadia profética de proclamar bênçãos e curas, ó Deus, mas mais do que tudo isso, salvação a todos quantos não Te conhecem. Que Tu, ó Deus, possas visitar a Tua igreja. Tu, ó Deus, possas ter misericórdia deste mundo. Ó Deus, nesta hora, eu peço, ó Deus, cura e toca de uma forma poderosa, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nós levantamos os nossos olhos não para as pessoas, mas nós levantamos os nossos olhos para aquele que está sentado no trono. E nós pedimos, Senhor, socorro nesses dias de tribulação. Pedimos a Deus que Tu possas consolar, confortar aqueles que têm perdido entes queridos. Eu oro, Deus, nesta hora, a favor da Elizabeth, da Laura, da Ruth, ó Deus, do Sr. Irlando, ó Deus, da Dona Fina, ó Deus, que tem perdido um familiar muito querido. Conforta os seus corações. Mas também eu trago à Tua presença o nosso irmão Montron. Ó Deus, também que perdeu um familiar. Consola, conforta o seu coração. Ó Deus, ajuda-nos nesses dias difíceis a saber que Tu és o Deus da misericórdia e Pai de toda a consolação. Ó Senhor, obrigado, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença também do Teu Santo Espírito. A cada dia, nas decisões da vida, nós temos buscado o auxílio do alto. Guarda a Tua igreja e ajuda a Tua igreja a continuar sendo igreja que avança a despeito das circunstâncias. Que neste mundo, ó Deus, possamos ser conhecidos como igreja, comunidade dos fiéis, mas que ama, que mostra amor. Sim, Jesus, nós, pela Tua palavra, temos aprendido que nós seríamos conhecidos como sendo Teus discípulos, não por atos de milagres, não por coisas grandes que pudéssemos fazer, por grandes demonstrações de fé, mas pelo facto de nós amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia a continuar a amar, a levar as cargas uns dos outros, assim cumprir a lei de Cristo, que é a lei do amor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Fala a nós. E que nós possamos dizer, não a nós, mas ao Teu reino. Não a nós, mas à Tua glória. Que, ó Deus, Tu possas ajudar a Tua igreja a descansar em Ti. Que nós possamos adorar-Te em espírito e em verdade. Nós pedimos a Deus o conforto do alto, a bênção sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Que Deus possa abençoar-nos, que cada dia nós possamos continuar a depender dEle, diante das circunstâncias adversas da vida. Meus amados irmãos, não nos desanimemos. Sr. Alberto, é tão bom poder vê-lo nesta manhã.
Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa continuar cuidando da sua vida. Cuidando da vida da igreja do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Nós chegamos para adorá-lo. É bom ver os nossos irmãos. Ainda a assistência tem sido muito reduzida. Eu creio que todas as igrejas têm sentido o impacto dessa pandemia. Mas nós temos a presença de Deus no nosso meio. Irmãos lá em casa, eu acredito também têm sido abençoados nesta manhã através dos hinos e dos coros, que nós possamos continuar louvando a Deus com todo o nosso coração, sabendo que Ele está conosco. Amém, igreja? Okay. Hoje eu gostaria de, mais uma vez, irmos para um livro uma passagem que o pastor já pregou algumas vezes. Na semana passada, o irmão Roy Victor pregou nessa mesma passagem. Eu estava em casa e houve algo particular nesse versículo, nesse capítulo, que chamou a minha atenção. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre essa parte e eu pedi a Deus que Ele me ajudasse na preparação dessa mensagem. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Nós agradecemos as pessoas que têm chamado para dar os pêsames. A nossa irmã, minha esposa Elizabeth, a Laura, a Ruth, Dona Fina, a Sr. Irlando, tem perdido um ente querido, um jovem muito especial, que eu tive o privilégio de conhecer, que nos deixou de uma forma inesperada. Mas nós temos orado pelo consolo do alto, o conforto que vem de Deus. Também o irmão Montron, eu falei com ele ontem, o chamei, e ele estava na casa funerária, eu não sabia, então ele estava falando do falecimento do ente querido. Continuemos orando por ele, orando uns pelos outros. Nesses dias nós temos chamado irmãos da igreja e tem sido uma boa experiência de poder falar com cada um. O desejo é que o pastor esteja mais perto. Não, mais do que nunca o Espírito de Deus tem falado a mim para nessa área poder estar mais perto da igreja do Senhor. E eu tenho pedido a Deus que Ele me ajude e que juntos, eu com o pastor Orlando, possamos fazer mais, trabalhando também no contato com os nossos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, já à tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações nesta manhã. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Dentre os milagres realizados por Jesus, eu acredito que este narrado no Evangelho de Marcos teve um grande impacto na vida dos seus discípulos.
Digo isso porque aconteceu no início do ministério de Jesus. Eles ainda não tinham a visão completa da identidade de Jesus, quem Jesus era. As Escrituras nos dizem que naquele dia, sendo já tarde, Jesus tinha tirado tempo para ensinar as multidões. E como que as multidões ficavam sempre perto dele, ele tinha subido num barquinho e ali ele ensinava. Quando ele terminou os ensinamentos, ele voltou para os seus discípulos e lhes disse: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E a palavra de Deus nos diz: e outros barcos o seguiam. E outros barcos o seguiam. Talvez o primeiro discípulo a pular para dentro da embarcação fosse André, natural de Cafarnaum. André era filho mais velho e de uma família de 5 pessoas. Ele e seu irmão, e 3 irmãos de Simão, e 3 irmãs. Depois dele, talvez mais 3 discípulos seguiram Simão, Pedro, Tiago e João. Simão Pedro, que se juntou aos apóstolos mais tarde. Aliás, naquela altura ele tinha 30 anos de idade. Simão era casado e ele morava em Betsaida, perto de Cafarnaum. Nós vemos também que Tiago estava lá, o mais velho dos 2 apóstolos, filho de Zebedeu, a quem Jesus lhe apelidou de filho de trovão. Ele tinha 30 anos quando ele se tornou apóstolo. João tinha 24 anos e era o mais velho, o mais novo dos 12. Ele era solteiro e morava com os pais. Ele era filho de pescadores. Talvez Filipe e Nataniel seguiram esses 3 e entraram para dentro do bote. Filipe foi o 5º apóstolo a ser escolhido. Filipe já conhecia Jesus, mas só depois, quando Jesus, falando com ele, lhe disse nas imediações do Vale de Jordão: vem e segue-me, é que ele reconheceu que Jesus tinha algo para poder compartilhar, para transmitir. E ele seguiu Jesus. Nataniel foi o 6º e o último dos apóstolos a ser escolhido pelo próprio mestre. Outros vieram na companhia dos irmãos. Eu posso imaginar que depois da conversa com um grupo de pescadores, que também talvez estivessem ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, talvez nessa conversa eles pudessem ter falado com os que estavam ali sobre o porquê se tinham tornado discípulos de Jesus. Encontramos que, eu estou apenas cogitando, porque não há nada nos dizendo que foi assim. Talvez Tomé, Tiago e Judas entraram no barco. Tomé, mais tarde, foi conhecido como aquele que duvidou, não é? E Jesus lhe disse: coloca o teu dedo e não sejas descrente, mas creia. Tiago e Judas, filhos de Alfeu, eram pescadores. Eles moravam em Nazaré. Simão, o Zelote, era um homem realmente importante, de grande ascendência, e vivia nas imediações de Cafarnaum. Os 2 últimos que entraram no barco talvez tivessem sido Mateus e Judas Iscariotes. Mateus, ou Levi, era filho de Alfeu, morava em Cafarnaum. Ele era um publicano e cobrador de impostos. Judas, todos nós o conhecemos, porque ele foi quem traiu Jesus. Ele morava em Queirote de Judá. As Escrituras nos dizem que depois de todos entrarem na embarcação, Jesus já estava ali, porque ele tinha usado esse bote para transmitir a palavra, para ensinar os discípulos e as multidões. Eles navegaram até a outra margem. Mas a palavra de Deus nos diz que também outros barcos o seguiam. Outros barcos o seguiam. Também havia outros barcos com eles.
Quantos nós não sabemos quem eram as pessoas que estavam na embarcação? Também nós não temos nenhuma ideia. Marcos não nos dá detalhes sobre quem essas pessoas eram, quantos barcos ali estavam. Lucas e Mateus apenas não mencionam nada sobre isso. A narrativa concentra-se inteiramente no drama de Jesus e seus discípulos num barco específico. Sim, meus amados irmãos, nós não sabemos quem estava nesses barcos. Mas o que eu sei, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é que na nossa jornada nesse mundo, atravessando o mar da vida, para o outro lado chamado eternidade, como discípulos de Jesus, muitas pessoas também estão conosco. E eles estão nessa travessia. Eles moram nos bairros onde nós moramos. São membros da família. Nós convivemos com eles diariamente. Talvez moram na mesma casa que nós moramos. Muitos. Talvez nós os conhecemos quando fomos ao colégio. Muitos conhecemos, talvez, trabalhando nas fábricas. Eles estão conosco e eles nos veem. E eu acredito que quando Jesus terminou esses ensinamentos, sendo um homem de grande sabedoria, talvez muitos disseram, nós vamos também para ver o que é que Jesus vai fazer do outro lado da margem. E eles estavam com os olhos nos discípulos e também em Jesus. Estavam observando. Meus amados irmãos, as pessoas nos veem. As pessoas nos observam no dia a dia. O que é que nós estamos fazendo? Será que o nosso viver demonstra que nós temos Cristo? Será que as pessoas estão sendo atraídas para nós? Estão vendo Cristo em nós e têm agora esse desejo de andar na presença de Jesus? Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós temos a presença de Jesus, Ele enche o nosso coração de luz. Cada dia fica, diz o himnólogo, cada vez mais rica essa vida que temos com Jesus. Sim, meus amados irmãos, as pessoas estão nos vendo. Eles estão vendo se realmente a nossa fé faz sentido. Mais do que isso, eles estão vendo se realmente eles precisam tomar a mesma decisão que nós tomamos de andar nos caminhos de Jesus. Estão nos vendo. Por quê? Porque nós não podemos ser ou passar despercebidos. Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. E ele roga que nós reconciliemos o mundo, que nós possamos trazer outros para perto de Cristo. Pessoas nos vendo, sabendo, procurando saber do nosso agir, mais do que o nosso falar, mas o nosso viver. Sim, meus amados irmãos, pessoas estão nos observando e eles querem saber se a nossa dependência de Cristo, de Jesus, tem razão de ser. Se vale a pena, eles também precisam entregar as suas vidas na mão de Jesus. Sim, meus amados irmãos, eles estão desejosos de saber se Jesus é digno de confiança. Salomão escreveu, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sim, se Jesus é Senhor, se agora eu estou andando na sua presença e eu quero fazer a sua vontade, as pessoas vão saber. E isso é muito importante. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava na popa dormindo num travesseiro durante esse momento. Talvez no início da viagem, enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam o barco.
que cruzava o mar da Galileia, que era mais um grande lago. As águas do mar da Galileia eram bastante calmas. Talvez isso deu oportunidade para os discípulos de Jesus conversarem com as pessoas que estavam nos outros barcos. Crê-se que talvez a maioria delas fossem pescadoras. Nessa travessia, talvez, alguns tinham questionado André e João sobre por que é que decidiram seguir Jesus. E a resposta talvez fosse: nós seguimos Jesus porque quando João Batista estava falando dele e quando Jesus apareceu a João Batista, João apontou o seu dedo para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então eles disseram: então vamos seguir esse Cordeiro de Deus, porque João já também tinha dito: importa que ele cresça e que eu diminua. Então eles seguiram, e então nessa conversa havia como que um compartilhar de bênçãos. Eu tenho Cristo no meu coração e eu falo aos outros o que Ele fez por mim. Meus amados irmãos, é neste momento que algo despercebido estava acontecendo, que passava despercebido. Uma tempestade repentina e violenta estava começando a se formar no lago, que é cercado por montanhas, localizados aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago, que encontra o ar frio que vem das montanhas, resultando num choque térmico que desencadeou a formação de tempestades repentinas. No início, os discípulos acreditavam que poderiam lidar com essas circunstâncias adversas. Eu posso imaginar que também os outros que estavam nos outros barcos pudessem pensar: tudo está sob controle. Mas quando viram que as águas estavam perigosamente agitadas, quando viram que as ondas atingiam pelo menos 2 metros, eles perceberam que estavam em apuros. Eu posso imaginar, eu não tenho certeza, mas esse versículo nos dá pano de manga para nós pararmos e refletirmos. Eu posso imaginar que a primeira decisão que os discípulos de Jesus tomaram foi de consultar os que estavam nos outros barcos. Talvez fossem mais experientes. Os discípulos de Jesus ainda eram novos. As Escrituras nos ensinam que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Na cultura judaica, os discípulos ou os seguidores eram geralmente mais novos do que o mestre. Portanto, é provável que os discípulos tivessem menos de 30 anos de idade. Também Jesus, nós encontramos, ele se referiu a eles como filhinhos. Meus amados irmãos, esses talvez ainda inexperientes pudessem se parar e dizer: talvez os outros podem nos ajudar. Muitas vezes, nas tempestades da vida, meus amados irmãos, essa é a nossa primeira decisão. Talvez alguém poderá me ajudar. Talvez, falando com alguém, essa pessoa poderá me auxiliar. Eu não estou dizendo que isso não seja o ideal. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, que em todas as circunstâncias da vida, primeiramente busquemos a Deus. Às vezes nós vamos chegar à conclusão que Deus vai nos orientar para buscarmos alguma outra pessoa, um aconselhamento. Procurar alguém que nos aconselhe. O pastor não pode pensar que ele pode aconselhar a todos. Muitas vezes, quando os pastores pensavam que eram pastores, doutores, psicólogos, tudo. Não, nós não somos. Há áreas da vida que muitas vezes nós vamos estar em contato com pessoas na igreja que a melhor maneira de ajudar essas pessoas é chamar um psicólogo. É chamar alguém que pode ajudar nessa área. Mas primeiramente, meus amados irmãos, nós precisamos buscar a Deus. E o que é que esses discípulos estão fazendo? Começaram
talvez pedindo auxílio aos que estavam nos outros barcos. Talvez depois tentaram fazer alguma coisa e só mais tarde a palavra de Deus nos deixa entender que no momento de desespero, pelas palavras proferidas, eles voltam-se para Jesus e eles perguntam a Jesus: Mestre, não te importas que morramos? Somente depois. Jesus estava ali com eles. Meus amados irmãos, nas circunstâncias adversas da vida, nós temos uma grande oportunidade de testemunhar a outros que não estão no mesmo barco que nós estamos. Como eu cantava muitas vezes com a nossa irmã Dona de Alomba sobre o barco em que nós, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque eu tinha a presença dele, ela tinha a presença de Jesus no barco. Mas há muitos que não o têm e que nós precisamos dar o nosso testemunho. Vamos primeiro chamar a Jesus. Vamos chamar a Jesus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas Jesus disse: Vinda a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinda a mim, todos vós que estáis passando por momentos difíceis, por tempestades adversas, por circunstâncias que vocês não têm controle, e eu vou vos ajudar. Meus amados irmãos, só neste momento, quando realmente os discípulos voltam-se para Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jesus se levanta, ele repreende o vento e ele diz ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquentou e fez grande bonança. Os discípulos ficaram espantados. Quem é este? Qual seria a pergunta dos que estavam nos outros barcos? O que é que eles puderam, o que eles disseram naquele momento? Porque quando o mar se aquietou, todos sentiram realmente, tiveram a bonança. Todos experimentaram esse tempo de quietude. O coração de todos, não somente dos discípulos, mas dos que estavam nos outros barcos, eu creio, sentiram um alívio. Meus amados irmãos, isso nos mostra que quando nós clamamos a Deus por socorro, outras pessoas ao nosso redor podem ser beneficiados. Porque Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus da graça. Quando nós buscamos ao Senhor por livramento, outras pessoas à volta de nós terão esse impacto. Por isso eu quero vos desafiar, primeiro, que nunca desanimem se Cristo está no vosso barco. Nunca. Ele vai vos guiar. Lembremos que essa travessia acaba na Nova Jerusalém de Deus. No mar da vida, avançamos. Mas que nessa travessia, segundo, nós possamos impactar alguma pessoa que está também nessa travessia, rumo à eternidade. Dois destinos. Um nos leva à presença de Deus. Outros nos afastam para longe da presença de Deus. Que nessa travessia, meu amado irmão, minha amada irmã, nós possamos pedir a Deus: ó Senhor, ajuda-me, para que eu possa ter um bom testemunho, demonstrar que eu confio em Ti, para que outros que estejam nessa travessia possam ver para mim e possam dizer: vale a pena seguir o Deus que Ele segue. A palavra de Deus nos diz que Jesus se levantou. O mar, Ele deu a ordem e o milagre aconteceu. Nunca tenham testemunhado algo assim. Talvez, eu acredito, não talvez, eu acredito piamente, que todos tivessem ouvido a história de Moisés, que quando levou o povo em liberdade, à frente do Mar Vermelho, de Deus ele ouviu: ordena o povo que marche.
E o povo avançou por causa de uma ordem que veio do alto. Agora, aquele que apenas parecia um simples mortal se levanta e dá uma ordem. E nós sabemos que aquele que ordena, que as forças da natureza o obedecem, é aquele que é Deus. João fala sobre a sua identidade no primeiro capítulo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. Vimos a sua glória, aquele que tem poder, que criou tudo. Ele também tem poder para ordenar, e as coisas hão de acontecer, porque nenhum plano dele pode ser frustrado. Meus amados irmãos, confiemos em Jesus, descansemos nele, mas que nós possamos pedir a Deus: ó Deus, que eu possa fazer alguma coisa para tocar uma alma, para trazê-lo para perto de ti. Uma alma, um testemunho, pode fazer toda a diferença na vida dos outros. Que nós possamos confiar em Deus, a despeito das circunstâncias da vida, sabendo que Ele está conosco no nosso barco. Nessa travessia, nós estamos seguros, mas é importante que os que estão ao nosso lado também possam desfrutar dessa segurança, de estar nas mãos de Deus, estar em Jesus. Vá e marque a diferença. No dia a dia, no teu trabalho, onde quer que estiveres, lembra-te sempre, as pessoas estão te vendo, estão analisando se vale a pena. Elas precisam também seguir a Jesus. Se tem razão de ser, e tu vais dizê-los através do teu viver e do teu agir. Que Deus nos abençoe a todos. Oremos. Pai, nós somos gratos pela tua palavra. Gratos a Deus por sabermos que nós não estamos sozinhos nessa travessia. Temos a tua presença. Mas ajuda-nos a alcançar alguém, uma alma, através do nosso testemunho, da nossa demonstração de que realmente confiamos em ti. Abençoa a tua igreja. Guarda-nos do mal. Ajuda-nos cada dia a continuar a depender de ti e a viver para o louvor da tua glória. Tudo quanto nós fizermos, como Paulo disse, seja para a glória do teu santo e bendito nome. Pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Fiquemos de pé para recebermos a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor e também nós teremos a abertura das caixas de alabastro. Venham, traga a vossa oferta de alabastro e vamos continuar servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Deus seja louvado. Tenham um dia abençoado na sua presença.